Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje é da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 13 até o versículo 20. Ainda que o tema principal do estudo de hoje seja a oração e, sobretudo, a unção dos irmãos enfermos, perpassa nesses últimos versículos da carta de Tiago a importância, o poder e a eficácia da oração. A oração eficaz, os frutos que ela alcança na vida do homem que ela se entrega. Alguém de vós está triste? Ore. Está alegre? Cante louvores. Mas alguém está enfermo? Chame o sacerdote da igreja para que ele faça a oração sobre o enfermo, ungindo com o óleo em nome do Senhor. Primeiro, não entreguemos nossa alma à tristeza, para que a tristeza não tome conta da alma, se apodere dela, e a tristeza traga a depressão, a tristeza traga o mau humor, a tristeza traga o desânimo, a tristeza traga as coisas negativas que acarretam quando nos entregamos a ela. Está triste? Combata a tristeza pelo poder da oração. Mas reze mesmo. Reze na tristeza. Reze pela tristeza e combata a tristeza. Na alegria, cante a alegria. Exalte a alegria que está no seu coração através do canto do louvor, da ação de graças, do reconhecimento da grandeza e do poder de Deus. Agora, pode ser que alguém esteja mais triste por causa de uma enfermidade, sobretudo se tratando de uma enfermidade mais grave, sobretudo se tratando de uma enfermidade que tira a pessoa das suas atividades. O que é que se faz? Se chame o sacerdote da igreja para que ele unja em nome do Senhor o irmão enfermo. E a graça é essa, que essa oração de fé salvará o enfermo e o Senhor restabelecerá. O sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura. Não é um sacramento de morte. É um sacramento de vida. É um sacramento para restabelecer. Por isso, quando se chama, seja para orar por alguém enfermo, seja para administrar o sacramento da unção dos enfermos, se chame não no desespero, pelo contrário, se chame na confiança, se chame na entrega de que Deus há de cuidar daquele irmão enfermo. E a administração do sacramento da unção dos enfermos seja feito nesta confiança, nessa oração, nessa convicção de que Deus restabelecerá a saúde do enfermo. Ainda que de imediato não se consiga a intervenção do sacerdote para que ele venha, para que ele possa orar pelo irmão que está enfermo, o importante é que quem está próximo ore. Quem está próximo não deixe de orar. Não deixe de fazer da oração o grande combate para a enfermidade. Ou fazer da oração o remédio que fortalece a alma do irmão que é paciente e precisa ser paciente para lidar com aquela enfermidade. Se cometeu o pecado, os pecados lhe serão perdoados. Que beleza! Mas aí vem o versículo 16 que diz o seguinte: confessai vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serdes curados. Então, primeiro, o pecado precisa ser confessado. O confessar o pecado é, acima de tudo, reconhecer o pecado. E aqui precisamos entender duas formas de confissão dos pecados, que muitas vezes não se aplica na vivência da vida cristã, e a vida cristã muitas vezes ela não é restabelecida por causa disso. Confessar quer dizer admitir. Você veja, uma pessoa quando comete um crime, ele confessa o crime, quer dizer, ele admitiu que cometeu o crime. Ele admitiu que cometeu algo errado. Quando eu admito que eu fiz algo errado, eu confesso, eu que fiz, foi eu que falhei. Então, essa confissão
independente da outra confissão, que é a confissão sacramental, ela é muito importante para corrigir os erros da vida cotidiana. Você não corrige um filho se um filho não admite, não reconhece o seu erro. Todo mundo sabe que ele fez aquele erro, mas ele não admite. Mas se uma criança não admite, que duro que é, você imagina nós adultos. Às vezes nós não admitimos nem diante de Deus o nosso pecado, que grosso. Veja que situação calamitosa nós nos encontramos. Mas nós precisamos nos reconhecer uns diante dos outros. Por exemplo, os filhos reconhecerem por seus pais, os pais reconhecerem por seus filhos que erraram, marido reconhecer para sua esposa, a esposa reconhecer para o seu marido, os irmãos reconhecerem uns com os outros: eu, irmão, eu falhei, eu errei. E isto é a atitude que salva e que cura os relacionamentos. E aqui, essa virtude só é praticada por quem, na verdade, tem a graça da humildade. Sem humildade, ninguém reconhece nada. Com orgulho, nós só damos desculpas. Sabemos até que erramos, falhamos, mas a gente coloca desculpa em tudo. Com humildade, eu reconheço que falhei, confesso que falhei, peço perdão se eu falhei, se eu errei com aquele irmão, com aquela irmã. Mas sabe, é preciso realmente se revestir de uma profunda humildade. E aí você vê que curas maravilhosas são estabelecidas na nossa vida quando nós confessamos. Mas entenda confessar, primeiro admitir. O segundo ponto é justamente a confissão sacramental. Ela só é eficaz, ela só produz frutos também quando há confissão de culpas, quando há admissibilidade, quando eu admito: eu fiz isso, eu cometi isso, eu falhei. Não, se a gente fica escondendo debaixo do tapete, a gente não reconhece nem para a gente mesmo, nem para a nossa consciência, é impossível a gente emendar-se de um erro, de um pecado ou de uma falha. Por quê? Não porque Deus não queira nos perdoar, pelo contrário, Deus quer sempre nos perdoar. Mas se nos falta a humildade de reconhecer que eu pequei, que eu falhei, que eu errei, ou se eu jogo uma pá de areia sobre os meus pecados para encobri-los, para dar uma conotação assim de insignificância para ele. Por exemplo, alguém falou mal de alguém, nós falamos mal uns dos outros, aí a gente começa a se desculpar: não, mas isso aí todo mundo faz, não, eu falei só uma coisinha. Aí fica aquela coisa encoberta e não admitida. E aí a gente realmente não tem uma correção de vida, quando a gente não tem uma confissão sincera. Então a confissão, a primeira coisa não é eu ir para o padre e dizer: padre, não. A confissão primeiro é a admissão. Eu admiti para mim, para minha consciência, admiti na minha relação com Deus que eu falhei dessa forma e dessa forma. Quem admite a sua culpa pode reparar a sua culpa. Quem não admite sua culpa acumula somente mais culpa sobre si e há dificuldade de se emendar. E por isso que nós muitas vezes ficamos doentes. As nossas relações se engrossam porque as coisas se engrossam dentro de nós, porque nos relacionamentos há mais acusação do que admissão de culpa, do que reconhecimento de culpa. Então, vamos confessar uns aos outros. Então, essa dimensão da confissão, seja ela a confissão sacramental, seja ela a confissão de admissão diante dos outros das nossas fraquezas. Essa confissão é que edifica a vida comunitária, é que edifica a relação comunitária. A segunda parte, inclusive, do versículo 16, diz: a oração do justo, ela tem grande eficácia. Grande. E o que torna uma alma justa é justamente a alma humilde. A alma que reconhece suas fragilidades, trata delas, reconhece, admite elas e procura repará-las. Isso se torna uma alma justa. E essa oração do justo vai ter grande... E aí uma alma justa tem eficácia na sua oração. Às vezes a gente não entende porque a nossa oração não tem eficácia, ela não produz os frutos, porque nos falta justiça, sermos justos até conosco mesmo. Elias, por exemplo, era um homem pobre como nós,
Ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu seu fruto, a eficácia da oração daquele homem justo. E o versículo 19 traz uma outra conotação para nós. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba que aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salva a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Se São Paulo já nos ensinou que a caridade apaga uma multidão de pecados, tirar o irmão do caminho do erro, do pecado, que é também uma caridade, ela também apazigua os nossos pecados. Ela repara os nossos pecados. Ela nos coloca numa profunda comunhão com Deus, porque nós salvamos uma alma que estava se perdendo, estava indo para o caminho, e nós a salvamos pelo caminho de ajudar o irmão a se reencontrar, a encontrar o caminho da vida e não deixá-lo perder no caminho da morte ou assim por diante. Aqui é uma questão de cuidado fraterno com o outro. Às vezes o nosso cuidado fraterno não é feito da melhor forma, a gente corrige na frente dos outros, a gente às vezes falta com a caridade, né? Aí vai naquele preceito evangélico, se o teu irmão pecar, corrija a sós. Ou procura uma forma assim bem misericordiosa, pedagógica, amorosa, de poder ajudar o irmão, que nós vemos ele em situação de poder cair. A graça de Deus vem em nosso auxílio, a graça de Deus nos levanta e a graça de Deus nos auxilia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.